Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concursos. Nós temos uma questão da banca IBGP, do concurso de Uberaba, e ela nos diz o seguinte: analise as figuras regulares, no caso um triângulo e um hexágono de mesma área, que é esse triângulo e esse hexágono, e depois dá escrito que a razão entre os apótemas da primeira figura e da segunda figura será um valor igual a raiz de 6, 6, raiz de 2 ou raiz de 6 sobre 3. Turma, é de extrema importância que você faça a leitura desse enunciado e tente compreender que ele te dá informações como as figuras serão regulares, elas possuem a mesma área e você quer uma razão entre os apótemas. Então, tudo isso tem que ter uma relação. Então, quando você se prepara para um concurso de fato mesmo, que estuda muito, na hora de lembrar algumas relações, algumas fórmulas, elas podem ajudar nesse sentido. Porque se você conseguir meio que memorizar, embora não seja o mais recomendado, você tem que dominá-las, mas se você memorizou, talvez até por ter dominado, você ganha muito tempo. Então aqui quando falamos de apótema, refere-se ao segmento que sai do ponto médio de qualquer um dos lados e vai até o centro do triângulo. E esses apótemas, eles vão ser responsáveis por determinar um triângulo que é montado ou que é construído a partir dos vértices do triângulo maior com esse ponto central. E isso acontece, turma, 3 vezes dentro de um triângulo regular. E é dessa regularidade que a gente tira que, independente do triângulo que a gente pegue como exemplo aqui, o apótema é a altura. E além disso, considerando que o triângulo é um triângulo regular, nós poderemos afirmar que, independente do triângulo que a gente pegue para calcular, a base vai ser o lado do triângulo. Sendo assim, imagina que a gente fosse calcular aqui a área desse triângulo azul. A base seria o lado e o apótema seria a altura. Base vezes altura dividido por 2. Mais, porque a gente vai calcular a área do triângulo todo, turma. Esse triângulo meio amarelado aqui, teríamos o lado como a base, o apótema como a altura do mesmo jeito. Isso tudo dividido por 2. E por final, teríamos o triângulo verde com o lado sendo a base, o apótema sendo a altura, dividido por 2. E aí, quando a gente chega, né, na relação que determina a área de cada triângulo individualmente, a gente pode somar. E ao somarmos, nós teríamos o denominador 2, já que é comum, e 3 vezes o L vezes A. Então, é 3 vezes o lado vezes o apótema. Isso faz com que nós possamos afirmar que a área do triângulo pode ser determinada por essa relação. No entanto, turma, eu convido vocês a lembrar que o perímetro, né, de um triângulo regular é 3 vezes o L, porque todos os lados têm a mesma medida. E tem um conceito que a gente precisaria que envolve o semiperímetro, que é quando nós pegamos o perímetro e dividimos pela metade. Por que isso? Porque esse 3L sobre 2 é exatamente o que está aqui, ó, 3L sobre 2. Então, ao invés de nós escrevermos a fórmula desse jeito, nós vamos escrever uma relação que determina que a área desse triângulo é igual ao semiperímetro vezes o apótema, beleza? Isso é muito, muito importante, turma. E além desse fato, nós poderíamos deduzir outras questões que nos ajudariam a compreender, né, qual estratégia, qual a melhor estratégia utilizar. Mas vamos seguir aqui. Considerando agora, turma, essa questão que envolve a outra forma de calcular um triângulo, ou a outra regra que fala que a área do triângulo é igual base vezes altura, embora aquela que a gente acabou de fazer surgiu dessa, nós podemos utilizar algumas informações como, por exemplo, se aqui é L, aqui também vai ser L, aqui também vai ser o lado do triângulo, todos de mesma medida. E essa parte, esse cateto, seria o lado do triângulo maior dividido por 2. E aqui no centro a altura. Então, repara, esse triângulo verde, turma, é um triângulo retângulo, no qual nós podemos afirmar que o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado seria igual à hipotenusa ao quadrado. Só que um cateto é a altura, outro cateto é esse lado menor, né, que é o lado do triângulo dividido por 2, e a hipotenusa é o lado do triângulo. A partir daí, podemos fazer uma manipulação algébrica e chegar em L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Se alguém não entendeu, turma, eu vou, né, depois
nos comentários, deixei para a gente explicar com mais calma, mas eu simplesmente resolvi a potência e escrevi ela no segundo membro. A partir daí, considerando que nós precisaríamos tirar o denominador comum, nós temos 4 e 4, porque o denominador era 1, e o denominador comum entre 1 e 4 seria o próprio 4. 1 vezes 4 é 4, h ao quadrado vezes 4 é 4, h ao quadrado. Aqui nós teríamos 4l ao quadrado menos l ao quadrado. Cancelando os denominadores, ficaria 4h ao quadrado igual a 3l ao quadrado. Esse 4 que multiplica esse h ao quadrado, a gente pode reescrever ele pela operação inversa dividindo aqui do outro lado. E ao tirarmos a raiz quadrada de ambos os lados, turma, para ter apenas o h, nós chegaríamos à seguinte relação, que h é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2, beleza? E é a partir daqui que você vai pegar essa fórmula que você conhece e vai reescrever ela em função de um triângulo regular. Por quê? No caso do triângulo regular, a nossa base é o lado e a altura que nós acabamos de encontrar. Lado vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, vou até apagar aqui, para escrever no lugar certo, porque nós teríamos aqui a área do triângulo. E aqui embaixo, tudo dividido por 2, que é esse 2 da fórmula. Logo, turma, nós poderíamos afirmar que a área do triângulo também é representada por L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2 dividido por 2 sobre 1. Fica uma divisão de fração. E para dividir essa fração, basta conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A partir daí, resulta-se na lei L ao quadrado vezes 3 sobre 4, beleza? Ficou meio bagunçado aqui desse lado, turma. Então, vamos escrever do lado de cá tudo que nós encontramos até agora. Encontramos na outra tela que o semiperímetro vezes o apótema determina a área de qualquer triângulo regular. E também encontramos que a área do triângulo pode ser dada do triângulo regular, pode ser dada por L ao quadrado vezes raiz de 3, isso tudo sobre 4. Isso vai ser importante demais, vocês vão ver agora na hora de estudarmos o hexágono. Quando nós falamos do hexágono, é interessante que vocês entendam que o apótema surge ali do ponto médio de um dos lados e vai até o centro do hexágono e você consegue determinar um triângulo regular. Então pensa, se nós acabamos de verificar que a área de um triângulo regular pode ser dada por L ao quadrado vezes raiz de 3, isso tudo sobre 4, fica fácil entender porque a fórmula do hexágono é 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Porque nós temos 6 triângulos regulares dentro de um hexágono. A partir daí, eu posso afirmar que a área do hexágono seria 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3, isso tudo sobre 4, beleza? Se quisesse até simplificar, teria como, mas vamos deixar assim mesmo. Aí, pessoal, convido vocês a lembrar que o perímetro, levando em consideração que aqui é um lado, né, digamos assim, do hexágono, o perímetro seria 6 vezes, né, o lado. E o semiperímetro, que é importante para nós, seria 6 vezes o lado, dividido por 2, que é o mesmo de 3L, ou 3 vezes o lado. E essa propriedade, essa informação é importante porque lembra que em um triângulo, nós consideramos que o lado é a base, o apótema é a altura, dividido por 2. Só que nesse caso nós temos 6 triângulos, né? Porque aqui seria o apótema, turma, bem feito aqui aos poucos, mas seria o apótema. Nós multiplicaríamos isso aqui por 6. Então resultaria em 6L, ou seja, lado vezes apótema dividido por 2, que resultaria em 3L vezes o apótema. E olha só o que a gente faz. No lugar do 3L, nós podemos escrever que é o semiperímetro vezes o apótema. Daí surge uma regularidade que, independente do polígono, sendo ele regular, para você determinar a área, basta calcular o semiperímetro, que é o perímetro dividido por 2, vezes o apótema. Importante demais, turma. E além disso, você consegue determinar que a área do hexágono
pode ser determinada por 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, ok? Cientes dessas duas informações, agora a gente vai executar a parte final da resolução. Aí, turma, tem uma parte importante do problema que é quando fala que as áreas são iguais. As áreas dessas duas figuras são iguais. Logo, eu quero que vocês entendam o seguinte: o lado desse triângulo, nós vamos chamar de x, não vai ser exatamente igual ao lado desse hexágono. Porque quando a gente determina as fórmulas, L para cá, L para lá, muitas das vezes você pode achar que isso, né, que vai acontecer, mas não é. Nós precisamos entender qual seria a relação de x e y, ou seja, do lado do triângulo para o lado do hexágono, até mesmo para a gente poder criar uma equivalência. Então, aqui, quando nós determinamos que a área do triângulo é dada por L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, nós podemos trocar esse L aqui no alto por x. Então, ficaria x ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E nós poderíamos também entender que quando nós determinamos a área do hexágono como 6, deixa eu escrever aqui para baixo, turma, para não embolar. Deixa eu cortar aqui. 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3, isso tudo sobre 4, nós podemos simplesmente substituir o L por Y. Até para clarear a sua ideia aí, de que 6 vezes y ao quadrado é igual a raiz de 3. Repara, são lados, são medidas diferentes. Só que, ao afirmar que elas são iguais, pessoal, nós podemos simplesmente aqui igualar. Falar que x ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 é igual a 6 vezes o y ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E aí vem uma parte que a gente pode cancelar. Denominadores comuns, raiz de 3 que multiplica ambos os membros, o que resultaria em apenas x ao quadrado é igual a 6 vezes y ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, nós chegaríamos até a ideia de que temos o lado x equivalente a o lado y vezes raiz de 6. Porque a raiz, né, o 6 não sai de dentro da raiz, o y já sai. Essa relação é talvez a parte mais importante de todo o problema, de toda a situação. Porque aí você consegue agora criar uma lógica entre essas fórmulas de área, entre essas fórmulas de período, de semiperímetro, de período não, de perímetro, de semiperímetro, beleza? Muito importante mesmo, pessoal, porque cientes daquela relação, essa daqui, ó, que x é igual, ou seja, o lado do triângulo é igual ao lado do hexágono vezes a raiz de 6, você pode lembrar que a área do triângulo ela pode ser determinada pelo semiperímetro do triângulo vezes o apótema do triângulo. E a área do hexágono também pode ser determinada, pus um T aqui, um H, pelo semiperímetro do hexágono vezes o apótema. E aí, como foi afirmado que ambas as áreas são as mesmas, né? Aqui mesma área, eu posso simplesmente igualar, porque AT seria igual a H, que é a área do hexágono, área do triângulo. A partir daí, eu posso simplesmente afirmar que semiperímetro do triângulo, tá até de preto, vezes o apótema do triângulo, seria igual ao semiperímetro do hexágono vezes o apótema do hexágono. E aí, turma, colocando até um T aqui e colocando um H para a gente não se perder, eu quero que vocês entendam que ao pedir a razão entre os apótemas, nós não necessariamente temos que encontrar um, encontrar o outro para depois fazer a razão. Aqui mesmo, reorganizando essa equação, considerando que AT é o apótema do triângulo, esse AH, que é o apótema do hexágono, ele pode ser escrito no primeiro membro, né, pela operação inversa, que é a divisão. E aí a gente tem a razão já, né, entre a razão do triângulo, o apótema do triângulo e o apótema do hexágono. Só que aqui, do outro lado, ficou o semiperímetro do hexágono
sobre o semiperímetro do triângulo. E assim, né, nós teríamos a razão que o problema pede. Por isso, turma, deixa eu só aproveitar o espaço, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar que essa razão, que é a que a gente está querendo, ela vai ser determinada pelo semiperímetro do hexágono. O que é o semiperímetro do hexágono? Ele tem 6 lados, o perímetro é 6 vezes o lado. Agora, considerando que é o semiperímetro, é 6 vezes o lado dividido por 2, é 3 vezes o lado. Então, aqui nós vamos ter 3L sobre, agora, o semiperímetro do triângulo, que envolve os 3 lados, só que dividido por 2 ficaria 3L sobre 2, ok? Porém, turma, chegou a hora de trocar. Porque nós temos que o lado, né, do hexágono é y. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3 vezes y. E o lado, né, do triângulo, ele equivale a y vezes raiz de 6. Então, onde tinha L no lado do triângulo, nós vamos colocar o y raiz de 6. Ó, 3 vezes y raiz de 6. Isso tudo sobre 2. Beleza? Divisão de fração, pessoal, você conserva a primeira. Então, nós vamos conservar a primeira, que aqui era 1, e multiplicar pelo inverso da segunda, que aqui era 2 sobre 3y raiz de 6, ou 3 raiz de 6y, não importa. O importante é que agora a gente consegue simplesmente cancelar aqui, multiplicar o 2, beleza? E 1 vezes raiz de 6 é raiz de 6. Essa seria a razão final, só que precisaria racionalizar o denominador. Então, nós multiplicaríamos por raiz de 6 em cima e embaixo. Em cima ficaria 2 raiz de 6. Embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36. Então, raiz quadrada de 36, turma, é 6. Aqui daria para simplificar, né? Deixa eu escrever mais para baixo aqui, para ganharmos espaço. Que daria para simplificar, dividindo por 2 em cima e embaixo, nós ficaríamos com raiz de 6 sobre 3. Beleza? Que é exatamente a resposta D da atividade. Se ficou um pouco bagunçado, se ficou um pouco confuso, tira as dúvidas nos comentários, mas o que eu queria que vocês entendessem é que ao criarmos várias relações ou várias fórmulas deduzidas, que tem a ver com esse assunto, tem a ver com a apótema, tem a ver com a mesma área, você só tem que buscar algo para você comparar e posteriormente fazer a equivalência dos lados, já que eles não podem ser considerados como de mesmo tamanho. Então essa é meio que, né, o pulo do gato dessa questão. Quando você entende que a área, o lado X do triângulo é diferente do lado do hexágono, isso faz toda a diferença, para que com outras relações que não fossem essas, vocês conseguiriam chegar na mesma razão. Beleza? Para confirmar, a alternativa D. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.